Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos iniciar aí um projeto novo, né? Que é o projeto Euler, ministrando um curso online, tá? Então o título do nosso curso vai ser Matemática para Físicos, tá? Vou iniciar esse curso Matemática para Físicos, o nível básico, tá? Então esse projeto, né? O projeto Euler é um projeto de extensão, né, que a instituição, né, ela está nos apoiando, né, o IFPA, e futuramente, né, vai ser aí cobrado a questão da certificação desses cursos, né, e, e aí com exercício, lista de exercício, testes para, né, comprovar as etapas aí alcançadas por aqueles que desejam, né, ter certificação desse curso, tá? Então nós vamos iniciar aí matemática para físicos, né, a primeira etapa chamada conjuntos e medidas, tá? Então eu vou iniciar aqui. Vamos falar aqui, tentar relacionar, né, a matemática com a física, né? Então nesse curso, né, eu denominei aqui, deixa eu só centralizar, título, né, Matemática para Físicos, o tema conjuntos e medidas, tá? Então nós sabemos, pessoal, que os conjuntos, né, chamados conjuntos numéricos lá na matemática, né, tem vários tipos de conjunto, né? Então, por exemplo, nós temos os chamados conjuntos, né, dos números naturais. Então são aqueles conjuntos de números, né? São números, né, a partir do zero e são inteiros positivos, né? Então 1, 2, 3, se estende até o infinito, né? Mais infinito. Então você representa esse conjunto dos números naturais por um segmento de reta, né? Uma semi-reta que vai do zero até mais infinito, passando por números inteiros, tá? Pares e ímpares, tá certo? Então represento ele como uma semi-reta desse jeito, ou de uma forma mais simplificada, né, dessa forma. Esse n significa conjunto dos números naturais, né? Estou falando aqui da matemática em si, tá? Como é que você aborda e trata os chamados conjuntos numéricos, tipo conjunto dos números naturais, tá? Aqui você tem agora, né, uma reta, né, infinita para os dois extremos, né, então ela vem do menos infinito até o mais infinito, e ela aborda tanto, né, os números inteiros positivos quanto os inteiros negativos, né? Então essa reta, né, infinita para os dois extremos, quando você trata números, né, inteiros positivos e negativos, você chama esse conjunto, né, conjunto dos números inteiros, representa pela letra Z, certo? Bem, se você pegar um pedaço, qualquer que seja, desse segmento de reta, dessa reta, desculpa, de 0 a 1, de 0 a 2, de 1 a 3, de 1 a 2, se você pegar algum segmento dessa reta infinita e fazer uma análise, né? Tipo essa aqui, eu peguei de 0 a 1, esse pequeno segmento de reta aqui, né? Então, se você pegar esse pedaço de 0 a 1 e você perceba, e você dividi-lo na metade, né? Então você tem um inteiro, né? Um pedaço e divide na metade. Então você representa você pegou um inteiro e dividiu em duas partes, direita e esquerda. Você diz que isso aqui, essa quantidade é chamada de meio, ou 1 sobre 2. Né? Você está tentando fragmentar um inteiro, um pedaço desse segmento de reta. Se você pegar essa quantidade e dividir em 4 partes iguais, você vai ter aqui, ó, 1/4, 2/4
é a mesma coisa que meio, 3/4, 4/4, ou seja, um todo. Se você pegar essa quantidade e agora dividir em 8 partes iguais, o primeiro pedacinho dividido em 8 partes iguais é chamada de 1/8. 2 pedacinhos dividido em 8 partes iguais é chamado de 2/8, que você simplifica, vai dar 1/4. 3 pedacinhos dividido em 8 partes é 3/8. 4 pedacinhos dividido em 8 partes, você simplifica, dá meio. 5 pedacinhos dividido em 8 partes iguais, 5/8. 6 pedacinhos dividido em 8 partes, 3/4. 7 pedacinhos dividido em 8 partes iguais, 7/8. E 8 pedacinhos dividido por 8 partes iguais dá 8/8, que vai dar 1 inteiro. Então, veja, não existe infinitos números inteiros somente aqui, por exemplo, nos números inteiros aqui, os positivos e negativos, né? Também, se você pegar um segmento de reta desse aqui, qualquer que seja, você também pode dividi-lo em infinitas partes, tão pequenas quanto eu queira, né? Então, você começou com um pedaço de 1, dividiu na metade, meio, dividiu em 4 partes iguais, né? Você pode dividir em 3, né? Dividir em 4, depois dividir em 8, posso dividir em 16, 32, 64, 128, então, e assim sucessivamente. Então, eu posso dividir e encontrar pedaços cada vez menores, tendendo a zero aqui, esse extremo. Então, essa forma de representar, né, os números, né, na forma de uma fração, né? Veja, você também tem infinitos, a reta é infinita, nesse caso aqui do número inteiro, tanto à direita quanto à esquerda, mas se você pegar um segmento dessa reta e dividi-la em infinitas partes, né, ela também vai ter infinitas frações, né, infinitos pedaços cada vez menores. Então, essa maneira de representar os números, né, dessa forma, nós chamamos de números racionais, né? Então, esse A ele pertence aos inteiros, o B também, só que o B não pode ser zero. Então, você bota o asterístico, né? Então, é dessa forma que você representa, né, números, né, na forma de fração. E existem, a priori, 4 tipos de frações, né? Tem as frações próprias, as frações impróprias, aparente e mista, né? A própria é quando o numerador é menor que o denominador. A imprópria é quando você tem um inverso. O numerador, em geral, é maior que o numerador, né? O denominador, perdão. O numerador é maior que o denominador. A aparente é quando essa divisão você tem um número inteiro. Então, significa dizer que o numerador ele é um múltiplo, né, do denominador. Então, por exemplo, 6 dividido por 2 dá 3, dá um número inteiro. E mista é quando você tem parte inteira e parte fracionada do número, né? Eu tenho 1 inteiro e 3/4, eu tenho 2 inteiros e 5/8. Então, é uma representação de fração na forma mista. Então, quando você lembra, é interessante notar que nesse conjunto aqui dos números racionais, quando você divide um número pelo outro, você nem sempre vai ter um número inteiro. Tipo, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2, 2. Mas você pode ter, a divisão desse número pode dar um número com uma vírgula, que nós chamamos de número decimal, né? E aí tem as dízimas, tem números decimais finitos, né? Também, quando você divide. Então, assim, existe uma classe enorme de situações, de números na matemática que se enquadram aqui como número natural, como inteiro, como racional, tá? Além desses conjuntos, existem outros, tá? Mas eu não vou me ater aqui à discussão, porque vai se tornar bastante longa. Então, em resumo, você tem os números naturais, inicialmente, depois maior que esses números, né? Por exemplo, os conjuntos dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros, né? Z.
Os conjuntos inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Fora a parte tem os irracionais, quando você não consegue escrever o número na forma de uma fração. Então, um exemplo é o número π, né? Então, o número π é um número irracional que ele não tem uma representação na forma de uma fração, tá? É um número infinito, tá? A sua divisão, você não consegue representar o número π, né, aproximadamente 3,14 por uma divisão de tipo AB aqui, né? Então ele é um conjunto separado de racionais, chamado de irracionais. Então todos esses conjuntos eles formam um conjunto maior, chamado conjunto dos números reais. E fora, né, e esse conjunto dos números reais eles estão contidos em um outro conjunto maior, chamado conjunto dos números complexos. Então, esses são os conjuntos, em geral, vistos na matemática. Agora, vamos tentar trazer isso para o contexto da física, né? De que forma você pode relacionar conjuntos e o que eu denominei no título de medidas, tá? Então, na física, pessoal, né? Vou colocar aqui, ó. Na física, um número, tá? Um número, ele representa o quê, né? Ele representa uma medida científica, tá? Então, todo número na física, ele é resultado de uma medida científica, né? De uma medida física, onde você vai para o laboratório e extrai dali medidas, né? Valores. Então, um número, nada mais é do que uma medida física, tá? Uma medida científica, que eu denominei aqui. Essa medida está relacionada, claro, com uma grandeza física. E essa grandeza, em geral, você pode ter uma grandeza escalar, por exemplo, a temperatura. Eu medi uma temperatura, né, de tantos graus. Então, aquilo é uma medida científica, né, obtida no laboratório com algum equipamento de medida, né, um termômetro em geral. E aí você obteve a medida de temperatura a partir do termômetro e é uma grandeza, essa medida trata-se de uma grandeza física que é escalar, né? Mas você também pode ter uma quantidade medida científica como uma grandeza vetorial, o módulo, por exemplo, da velocidade média. Então a velocidade é um vetor, mas a medida científica, o módulo dela é um número. A velocidade que eu medi do objeto é 60 km por hora. Então, esse conjunto de números aqui que eu representei por esses conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos, eles, em geral, são medidas científicas, são medidas físicas, né, científicas. E pode ser uma grandeza escalar, vetorial, etc. E aí, então, vamos por alguns exemplos, né? Então, quantidades positivas. Então, por exemplo, se você pegar o conjunto dos números naturais, eles são medidas inteiras totalmente positivas, a partir do zero. Então, eu poderia dizer que eu poderia denominar um conjunto chamado de massa, né? A massa de uma quantidade que eu estou medindo no laboratório, por esses valores, 3, 5 e 12. A massa, veja, é uma quantidade física, é uma grandeza física. Esses valores, 3, 5 e 12, foram medidas científicas realizadas no laboratório. E, em geral, a massa é uma quantidade puramente positiva. Então, poderia representar os elementos desse conjunto como sendo inteiros positivos aqui, ó. Tá? Então, se o equipamento de medida ele não tiver uma boa precisão, né, minha balança ela só conseguir medir somente o primeiro dígito, digamos assim, né, somente os dígitos anteriores à vírgula, né, à esquerda da vírgula, então eu poderia representar esse conjunto de medidas de massa por um conjunto de números naturais, por exemplo, né? Aqui, ó, 3, 5 e 12. Só que, veja, se é uma medida científica de massa, colocar somente os números 3, 5 e 12, isso falta informação. Tipo, para um cientista, ao deparar com esses resultados do laboratório, ele não entende se esse 3 aqui é 3 quilos, 3 gramas, 3 toneladas.
entende? Então você precisa, além de especificar um dado conjunto, que tipo de conjunto é, qual é a grandeza, qual é a medida física envolvida, você precisa também expressar o que nós chamamos de unidades de medida, dessas medidas, né? Então, desculpa, eu vou dizer, olha, eu vou fazer uma medida científica de massa, mas todas serão feitas em quilograma. Aí você tem uma representação, né, uma simbologia para você simplificar, né, a notação, né? Todas as medidas de massa vão ser medidas em kg, ou seja, em quilograma. Então, 3, 5 e 12 são medidas em quilograma. Então, denominar qual é a medida científica daquele conjunto, dizer a qual ele pertence, se é natural, se é inteiro, se é racional. Você precisa também dizer qual é a unidade de medida. Mas será que eu posso colocar nesse conjunto, né, que eu denominei de massa, quantidade medida em gramas? Posso, desde que você faça o que nós chamamos de conversão. Então, se você souber a conversão de grama para quilograma, né, que é por um fator de 1000, né, pode dividir ou multiplicar, dependendo do sentido, você pode colher todas as medidas de grama e transformá-la para quilograma. E aí você pode colocar nesse conjunto aqui que tem 3 elementos, né? Tá? Então, essa forma de representar um conjunto, né? Você pode representar um conjunto por um segmento de reta, uma reta, como foi colocado aqui na matemática. Você também pode representar como um diagrama, que eles chamam, né? Esse diagrama aqui é um retângulo. Você pode representar por uma elipse, pode, por exemplo, medida de tempo. Duas medidas de tempo, 6 e 16, ela é dada em horas. Eu posso representar aqui o volume em litros, 7, 11, 2, 1/3, olha. Então, até então, eu estava representando todas as medidas de massa, de tempo, como quantidades inteiras, mas eu posso representar volume como uma quantidade na forma de fração, na forma de um número racional, como nós vimos aqui? Posso. E é bastante comum isso, né? Então, minha caixa tem 2 metros cúbicos, minha caixa tem... eu só posso enchê-la a 1/3 do seu volume, entende? Então, você também pode representar o volume tanto na forma de um número natural, inteiro ou racional. Lembra que a gente está falando de quantidades positivas. Então, por exemplo, massa, não existe menos 3 quilos, tá? Fisicamente falando, isso não existe. Tempo, em geral, o tempo é medido em quantidades positivas, né? 6 horas, 16 horas. Quando você trata de um tempo negativo, em geral, fisicamente falando, significa dizer uma medida feita no passado, né? Mas não vem ao caso discuti-la. Volume, né? 7, 2, 11, 1/3 são quantidades puramente positivas, né? Olha, meu volume é 7 litros, o meu volume é 11 litros, é 1/3 de litro. Frequência, também você, né, medida em hertz, você também tem frequências, comprimento de onda, todas de quantidades puramente positivas. Você pode ter um elemento, você pode ter um conjunto com um único elemento, que no caso é esse aqui, posso, né? Representa aqui por um quadrado, né, na forma de diagrama. Mas além dessas quantidades positivas, inteiras e na forma de fração, eu posso ter medidas negativas na física? Posso, pessoal, né? Então, por exemplo, a energia é um exemplo, né? Então, além de medir quantidade de energia positiva, você também pode ter negativa. Então, a negativa em geral significa dizer que você está retirando, né, energia daquele sistema, né? Os sistemas dissipativos são exemplos clássicos, né, onde a energia é negativa, né? O trabalho é negativo, etc. Temperatura, né? Então, quando o corpo perde calor para o ambiente, então você denomina que aquele corpo ele tem uma quantidade de temperatura negativa. Olha, a temperatura do objeto está em menos 2 graus Celsius, então aquela quantidade significa dizer que o meio está retirando o calor do corpo, né, do material. Então você também pode representar um conjunto de temperatura, né, com várias medidas científicas, né, que serão os elementos do conjunto, por quantidades negativas. E aí você pode ter quantidades negativas
aqui inteiras, você pode ter quantidades negativas na forma de fração, números reais, certo? Então você pode ter esses exemplos aqui. Velocidade também. Velocidade, você pode ter velocidades negativas, né? Em certas análises da cinemática, você pode ter essas quantidades aqui negativa, né? Tudo a questão do referencial, né? O sentido do movimento, etc. Você pode ter essa definição aqui. E aí, veja, então, em resumo, que eu poderia falar para vocês que a relação que existe entre conjuntos na matemática e a física é exatamente que o número representa uma medida científica. Essa medida é uma grandeza física, que em geral pode ser escalar, vetorial, pode ser tensorial, na forma de uma matriz, etc. E você pode agrupar todos esses elementos do conjunto na forma de um diagrama. E você também pode colocar, né, quando você executa uma medida, em geral ela é feita em alguma unidade física, né? E aí você pode agregar a várias medidas, né, de massa, por exemplo, naquele mesmo conjunto, desde que você faça a conversão necessária, né? Conveniente, correta, para que você consiga agrupar todos esses elementos em um único conjunto, né? Que eu posso denominar como massa, tempo, volume, executado numa certa unidade física, tá? Então, nós podemos aí ver na próxima aula, né? Veja, se eu já sei representar, por exemplo, um conjunto de medidas de espaço em metros, né? Eu tenho 3 elementos, e eu tenho um outro conjunto de tempo, 2 elementos medida em horas. Será que é possível fazer uma relação entre esses elementos do conjunto espaço com os elementos do conjunto tempo? Se isso for possível, essa relação, né? Se essa relação for possível nessa forma de diagrama, então essa relação é possível, se for possível, né? Você define o que nós chamamos de função, né? Então existem funções do tipo bijetora, injetora, sobrejetora, que são exemplos de como você relaciona os elementos de um dado conjunto, espaço, com um conjunto de tempo e seus elementos. Então, se essa relação for possível obedecer algumas regras, né, você acaba de definir, né, o que nós chamamos de função. Aí você sai desse conjunto dos números, né, conjuntos numéricos, para um conjunto de variáveis, né, de um conjunto de variáveis físicas, né, a álgebra, né? Você vai começar a trabalhar não mais com números, com expressões numéricas, mas sim com expressões algébricas, né? Com as operações fundamentais, soma, multiplicação, divisão, subtração, né? Potência, radiciação. Você vai começar a trabalhar não mais com números, e sim com letras, variáveis que serão as variáveis físicas. X, posição, T, tempo, V, velocidade, A, aceleração, F, força, entende? Então, essas quantidades que você começa a relacionar uma com a outra, você pode representar na forma de um diagrama e relacioná-las como se fosse uma função. Ou você pode representar, que é muito mais, veja, é muito mais trabalhoso você fazer um conjunto de medidas e representá-las na forma de diagrama do que representar na forma de um plano cartesiano, né? Então, a priori, essa quantidade, espaço e tempo são medidas físicas totalmente não relacionáveis inicialmente. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: será que é possível relacionar as medidas desse conjunto espaço com as medidas desse conjunto tempo? A resposta é sim. E quem vai fazer essa conexão é a velocidade. Aí entra a definição da cinemática, né? O que é velocidade? É a variação de espaço sobre a variação de tempo. Então perceba que para você conectar as variáveis de posição com as variáveis de tempo, surge uma nova variável, surge uma função que vai fazer essa ponte, né? Que é a função velocidade.
Então você pode representar esses dois conjuntos na forma de um plano cartesiano, onde aqui eu tenho o plano do tempo, o eixo, né? O eixo é infinito para mais e para menos, né? Aí vem a ideia de retas, que eu havia falado inicialmente aqui dos conjuntos numéricos da matemática. Então você representa esse conjunto aqui, não somente essas três medidas, mas uma quantidade infinita de medidas, né? Tanto para mais quanto para menos infinitos, que pode ser inteiros, pode ser naturais, podem ser na forma de fração. Você representa ele como uma reta que vai de mais infinito a menos infinito. E aí você tem várias medidas aqui, né, como foi feita a explicação aqui para cada conjunto desse. Então você faz a mesma, você representa todo esse conjunto de tempo aqui como uma reta de mais a menos infinito, e o conjunto do espaço, que a priori não tem conexão nenhuma com o tempo, com o eixo, com uma reta perpendicular a essa. E aí a pergunta que você faz, se você quer relacionar esses elementos do conjunto espaço com os elementos do conjunto tempo, você pode representá-lo isso como sendo um par ordenado. E esse par ordenado que você acaba de representar aqui, ó, esse está para esse, tá aqui. Você ligou um elemento do conjunto espaço com um elemento do conjunto tempo. Esse outro aqui com essa outra medida, tá aqui. Aí um segundo ponto do espaço, um segundo elemento, você representa isso, você relaciona com a mesma medida anterior, tá aqui. Então você constrói um conjunto de pares ordenados, né, de S de espaço e T de tempo, onde o espaço é medido em metros e o tempo é medido em horas. E aí você se pergunta, bem, por enquanto isso são um conjunto de pares ordenados, mas é possível fazer alguma relação entre eles? Então veja, se for possível, e é possível, né, em geral, essa função que você vai definir aqui é a função velocidade, né, feita em vermelho. Então, você sai da representação diagramática, vai para uma representação do plano cartesiano, e aí em seguida você introduz a ideia de função. E quem vai fazer a conexão entre espaço e tempo é a função velocidade, tá? Então, isso é bem interessante de se falar, porque você começa a perceber o poder, né, e a necessidade de por que estudar conjunto, por que estudar função, grandezas físicas, unidades, né? Quando você, veja, para você montar uma função de uma dada variável relacionada com outra, né? Você tem que executar infinitas medidas, né? Então, você tem que ter infinitas medidas para você ter exatamente a descrição detalhada de ponto a ponto de todas as variáveis do espaço e todas as variáveis de tempo. Mas veja que isso não é nem um pouco prático. Então, em geral, quando você tem um conjunto de medidas, né, no caso, os elementos de um conjunto espaço, um conjunto de elementos do conjunto tempo, você não tem que, é inviável você fazer infinitas medidas de um lado e do outro. Então, você diz o seguinte, veja, eu vou fazer uma quantidade mínima, digamos, de medidas científicas e ver se existe alguma relação que eu possa encontrar entre elas. Se for possível, essa relação nós chamamos de função, e a função ela tem um papel importante porque você consegue generalizar, digamos assim, aquelas quantidades que você executou, finitas, medidas científicas finitas no laboratório, você pode fazer, se for uma lei física, você pode fazer uma extensão encontrando uma função, e essa função vai representar infinitos pontos, né, dessa análise, como se você tivesse feito aquelas infinitas medidas, mas você não fez. Você fez poucas medidas, né, uma quantidade mínima, encontrou alguma lei, alguma relação que é obedecida, alguma lei física, e aí você faz a extensão, dizer assim, olha, a partir dessas medidas eu posso encontrar algo, né, uma função que consegue relacionar outros pontos, né, que não foi feito medida alguma. Por exemplo, eu posso encontrar, com esses 3 pontos, eu poderia encontrar alguma análise de um ponto em que não foi feita a medida no laboratório? Posso,
Mas quem vai fazer essa conexão, se não foi feita a medida, é a função. Então perceba que é algo construído, passo a passo. Você define conjunto e em seguida fala da medida científica, envolve isso com uma grandeza. Essa grandeza pode ter vários tipos, e aí você fala da unidade, pode ter a conversão, aí você representa o conjunto na forma de um diagrama, pode representar na forma de uma reta, e aí a conexão que você vai fazer para simplificar as coisas, né? É o plano cartesiano, e se você puder relacionar esses pontos, esses pares ordenados, que é a função que vai fazer isso, você consegue encontrar uma lei física, uma lei científica, né? Que pode te dar informações de resultados, de medidas que não foram feitas no laboratório, né? Então, assim, você pode fazer uma predição, né? Uma previsão do que vai ocorrer antes de fazer a medida no laboratório. Tá certo? Espero que todos tenham gostado, pessoal. Até mais e bons estudos!